Irmãos, nesse mesmo espírito de adoração, fechemos nossos olhos. Vamos adorar ao Senhor da igreja, ao Senhor do universo, ao Senhor das nossas vidas. Oremos. Pai, este é o sentimento do nosso coração na tua presença nesta hora. Como o salmista um dia escreveu, tomado pelo teu espírito, é o que nós pensamos. Ele disse: engrandecei ao Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Nós queremos fazer isso nesta hora, como os nossos irmãos cantaram a Ti, ó Pai, e nos convidaram para isso. Nós atendemos com alegria o convite. Aqui estamos, ó Pai, para nos prostrarmos diante do Senhor, o Senhor da glória, o Senhor que é o nosso Criador, o nosso sustentador e o nosso Redentor. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias e lermos de forma alternada o Salmo 111. Salmo 111, que fala das obras magníficas de Deus. Salmo 111, eu vou ler os versículos ímpares e peço aos irmãos que leiam juntos os versículos pares. Mesmo assentados, leitura alternada do Salmo 111. A Escritura Sagrada nos diz assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Amém, aleluia, irmãos. Irmãos, todo culto, como periodicamente falamos aqui, é oportunidade de recomeçar, oportunidade de zerar a nossa vida diante de Deus, de receber dele e de prestar culto. Deus se agrada do culto prestado por mim e por você. E é por isso que já agora nós vamos chamar de novo os irmãos do Grupo Concerto para nos dirigirem mais louvores ao nome do nosso Senhor. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. E a próxima música que nós iremos cantar, ela se chama Ouvindo a Honrar. Hoje eu não sei se no seu coração você, de alguma forma, veio entregar alguma coisa ao Senhor, algum pedido, se você veio agradecer, ou se simplesmente você veio louvar. Que em cada uma dessas coisas que você veio fazer aqui, você encontre a plenitude que o Senhor nos dá, essa oportunidade, o privilégio de louvar o Senhor. E que em tudo que você venha fazer, seja no pedido, seja no agradecimento, e seja também no louvar, que tudo isso seja somente para a glória do Senhor. Porque foi isso que nos trouxe aqui hoje, a
Glória, glória ao Deus da minha e da sua salvação. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Queremos saudar aqueles que nos visitam nesta noite. Você pode levantar uma de suas mãos se você está aqui com a gente pela primeira vez hoje. Você pode levantar, muito bem. Uma prima minha, a Bruna está aqui. Pode ficar em pé, quem está nos visitando pela primeira vez, isso, aqui à frente, ali, a Gabriela ali, pode ficar em pé também, Gabriela, muito bem. Nossos irmãos vão ofertar para vocês um presente em nome da igreja, mas antes disso, quem está próximo, por favor, se levante e dê um abraço bem caloroso, fraterno, em nome da igreja, em nome do Senhor Jesus. Uma alegria receber a cada um de vocês. E retornem sempre, para juntos louvarmos o nome do nosso Deus. Muito bem, receba aí um pão diário para a sua leitura, para ajudá-lo na sua vida devocional. Muito obrigado. Irmãos, nós agora vamos ter cânticos, quero chamar os irmãos da equipe aqui à frente, e enquanto cantamos no primeiro cântico, nós vamos devolver ao Senhor um pouco de tudo que Ele tem nos concedido, através de dízimos e de ofertas, ok? Então aqueles irmãos que vão, na verdade, adorar o nome do Senhor através do seu dízimo e oferta, eles têm essa oportunidade agora no primeiro cântico, enquanto nós cantamos ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé. Neste momento possamos adorar a Deus, Deus que é grande, dizendo que tudo é dele, a grandeza, o poder, toda a criação.
E nós sabemos que muitas vezes não colocamos isso de fato nas mãos do nosso Senhor, não adoramos de fato, na verdade. E esse é o momento de retribuir o nosso louvor a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fará em nossas vidas. Riquezas e glórias
que possamos ser reconhecidos pelo amor, unidos na missão de falar da verdade que habitou em nosso coração, que possamos transmitir isso para pessoas que muitas vezes nem conheçam Jesus, não conheçam o amor, que possamos ter isso em nosso coração. Essa música é uma música nova para a igreja, ela vai ser o tema do acampamento esse ano, em novembro. Eu gostaria de cantar com a igreja e eu peço que os irmãos cantem com a gente, mais uma vez. Mas meu coração
Irmãos, nós, nesse mesmo espírito de estarmos unidos nessa santa, abençoada, bendita missão de crescermos em amor, nós também queremos repassar isso para os nossos pequenos, nossas crianças. Então, eu convido para virem aqui à frente. Nós vamos orar por elas nesse instante, pelos nossos irmãos professores. Irmãos, algo que deve encher o nosso coração de alegria, sabe o que é? É o de nós termos 2 professores homens aqui das crianças. Isso é bênção do céu para os nossos pequenos. De modo algum desprezando o esforço sempre presente das irmãs, que também tem sido usado como bênção pelo nosso Deus. Mas Deus os abençoe, meus irmãos, homens aí, com os nossos pequenos. Nós vamos orar, irmãos, curve a sua cabeça. Eu quero agora pedir que um dos irmãos esteja nos dirigindo diante do nosso Deus nessa oração, para que a palavra seja plantada no coração dos pequenos, e o coração dos nossos pequenos possa já arder de alegria na presença do Senhor. Nossa irmã Agnes, eu peço, venha cá, minha irmã, e nos dirija nessa oração. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, louvando o seu nome, aprendendo mais uma vez da tua palavra, sendo confrontados e, Senhor, crescendo, Pai, em graça, em conhecimento do Senhor. Pai, te agradecemos porque temos crianças aqui, porque elas estão desde cedo aprendendo quem o Senhor é, Pai. E que a partir disso, qualquer outro conhecimento errado não vai, Senhor, fazer morada no coração delas, Pai. Que o coraçãozinho delas esteja aberto para receber da sua palavra. Que seja terra frutífera, Pai. Que seja uma terra onde a palavra possa entrar, Senhor, e ali dar frutos, Pai. Nós oramos, Senhor, também pelos nossos corações, Pai. Que assim como dos pequenos, nós também estejamos com os nossos corações abertos para ouvirmos, entendermos e mudarmos, Pai, e estarmos de acordo com a tua palavra. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir, Deus as abençoe. Irmãos, como nós já pudemos perceber, estamos contando com os irmãos do Grupo Concerto. Para quem não os conhecia, trata-se de um ministério mais que sedimentado, ministério fiel à palavra. Tudo que eles cantam você pode assinar embaixo, além de fazerem com excelência. Nossa gratidão aos irmãos mais uma vez conosco aqui, e os irmãos têm a oportunidade novamente. Santo é o Senhor, é que nós devemos declarar todos os dias. Na verdade, o versículo que diz: seria a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que nós podemos viver isso a cada dia em nossas vidas e cantar nesse momento, amém? Senhor.
igreja. Bom estar aqui. Estou me sentindo em casa, gente, é verdade. Essa semana eu estava no horário que a gente tem de oração pelo grupo, inclusive eu vou mandar no grupo da igreja para você orar por nós também. Eu estava lendo uma devocional que fala que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim beber. E que, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí o texto falava do rio. Ele falava, pensa no rio Tietê, que começa num lugar limpo, limpinho, e ele vem, quando ele passa pela cidade de São Paulo, ele recebe todo aquele castigo, né, os dejetos, ele vai ficando poluído, né, ele falando, mas nada para o curso do rio. E aí eu fiquei pensando, né, esse rio que flui de nós, de água viva, também enfrenta os dejetos, né? Também passa por situações que às vezes a gente põe a culpa no inimigo, mas às vezes nem é o inimigo, né? Às vezes somos nós mesmos, a falta de amor, a falta de comprometimento, a falta de paixão pelas almas, né? O tema da nossa igreja é ser igreja fora da igreja. Será que nós temos, do nosso interior, tem fluído água viva, que tem alimentado as pessoas que estão ao nosso redor, que tem levado vida, a vida? Nós cantávamos um tempo atrás, Troade, né? Por onde ela passa, a sede não pode permanecer. Que cada um de nós possa deixar que essa água viva faça diferença. Porque nós somos chamados para ser discípulos e para fazer discípulos de Jesus. Nós somos chamados para proclamar essa água viva. Nós fomos chamados para proclamar que só Jesus salva. Que essa seja a nossa paixão, seja o desejo do nosso coração, como igreja, como grupo conselho, como discípulo, de levar a água viva para as pessoas que estão sedentas, dizendo que só Jesus salva. Amém? E a morte foi vencida.
diante disso, sabe que vontade que dá? É de falar como nós lemos lá: Senhor, para onde iremos nós? Pois só Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus por isso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler, irmãos, hoje do versículo 1 ao versículo 8. Isaías, capítulo 6. Do verso 1 ao verso 8. Peço que os irmãos acompanhem com toda atenção a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, no domingo passado nós pudemos, pela graça do Senhor, analisar os primeiros 4 versos desse capítulo de Isaías 6. E nós falamos justamente de paixão por Deus. Nós muitas vezes, irmãos, estamos apaixonados por tanta coisa, por algo nesta vida, por coisas que passam. Mas nós vemos aqui nesse texto alguém que está literalmente embasbacado pelo Senhor, apaixonado por Deus. E nós falamos também no domingo passado que para termos paixão por Deus, nós precisamos necessariamente de uma visão elevada da pessoa do nosso Senhor. Porque aquele que é apaixonado pelo Senhor tem uma visão de Deus como Ele é. A visão de Deus no seu trono, uma visão elevada do seu Deus. Nós precisamos ver o Deus Santo, supremamente exaltado, elevado acima de todos os poderes deste mundo, exaltado, irmãos, acima de tudo que foi criado, acima de toda a criação. E Isaías se vê aqui num culto de adoração no céu, na corte celestial. E cada um dos detalhes que ele experimenta nessa visão tem a intenção de fazer com que ele perceba a suprema exaltação de Deus como Rei soberano do universo. Ele então está sentado sobre um alto e sublime trono, sobre todos os tronos deste mundo. A orla das suas vestes, ele diz, literalmente a bainha das suas vestes reais, enchiam o templo. Isaías também viu um grupo de seres angelicais rodeando o trono, chamado de serafins, louvando e exaltando a Deus. Essa palavra traduzida como serafins, nós já vimos, né? Nesse texto aqui, transmite essa visão de algo terrível, algo feroz. Provavelmente, irmãos, vamos lembrar, falamos disso no domingo passado, provavelmente os serafins são as criaturas mais poderosas, mais majestosas que Deus criou, porque são os seres que estão ali no limiar, estão ali próximos, muito próximos do trono de Deus. Contudo, o texto diz que até eles têm que fazer assim,
cobrir o rosto diante de Deus em sinal de reverência. A única coisa que eles deixam descoberta são as bocas para engrandecer o nome do Senhor. E o verso 3 diz que os serafins falavam algo uns para os outros. Falavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E nós pontuamos aqui, irmãos, há uma semana, que o nosso Deus então é um Deus transcendente. Ele também é imanente no sentido de caminhar conosco, de nos entender, de ser o Deus conosco, Emanuel, mas Ele é sobretudo Deus transcendente. E para vivermos com paixão a nossa vida com Deus, nós precisamos ter sempre essa visão elevada de Deus. Precisamos sempre ver ao nosso Senhor em sua majestade, vê-lo como de fato Ele é, repito. Foi sobre isso que nós falamos no último domingo. Agora, irmãos, se nós queremos ter paixão por Deus, deixar de lado, como diz o cântico, toda vã tradição, e de fato vivermos não num ritualismo vazio e sem sentido, não numa vida seca com Deus, uma vida estéril diante dele, mas uma vida frutífera, como orou a nossa irmã agora há pouco. Nós, na verdade, precisamos, além de ter uma visão elevada da pessoa de Deus, da santidade de Deus, da grandeza de Deus, nós também, irmãos, precisamos ter uma correta dimensão do nosso pecado. Você e eu precisamos de uma visão minuciosa, apurada da feiura do nosso pecado. Nós temos que enxergar, irmãos, o quão horroroso é o nosso pecado. Olha o que diz aqui o verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Se vocês lerem os primeiros 5 capítulos do livro de Isaías, vão perceber que Isaías está registrando uma sequência de juízos sobre Judá, povo de Deus, por causa do seu pecado. Até esse momento, ele havia pronunciado 6 ais contra a nação de Israel, mas agora, irmãos, diante desse quadro da majestosa santidade de Deus, Isaías, o profeta, se dá conta de que o 7º ai está reservado nada mais, nada menos do que para ele mesmo. E ele diz: ai de mim agora, ai de mim. A tendência nossa, ou a tendência do coração humano, é ver o pecado dos outros como piores do que os nossos. Não é assim mesmo? Mas quando Isaías viu a glória de Deus, a primeira coisa com que ele se deparou foi com o seu próprio pecado, com a sua própria feiura. Irmãos, esse é o resultado direto de estar em contato e de entrar em contato com o Deus vivo e verdadeiro. Isaías se sentiu literalmente destroçado. Você saiu de um culto já assim? Muitos que saem de um culto literalmente assim, destroçados, pensam que Deus, alguma coisa aconteceu de errado naquele dia, que Deus não estava muito ali, ou que o pregador não foi muito. Mas o profeta Isaías, ele sai dessa forma diante do Senhor, da presença do Senhor, num culto de adoração. O seu pecado havia permeado o seu ser de tal maneira, irmãos, que manchou inclusive o instrumento que ele usava para servir a Deus, né? Não é isso? Nós usamos a nossa boca, irmãos, para falar várias coisas durante o dia todo, coisas proveitosas e, infelizmente, nem tão proveitosas assim. Inclusive, utilizamos para falar das coisas de Deus, para engrandecê-lo, para falar do Evangelho da graça. A Bíblia até diz, o Senhor Jesus, que a boca fala do que está cheio, o coração. A nossa boca, irmãos, expressa a maldade que está lá dentro, lá no nosso íntimo. E Isaías disse nesse dia, com certeza, muitas coisas. Mas agora ele vê os seus lábios como algo imundo, imundo. Agora, irmãos, vocês percebem algo interessante aqui? O Antigo Testamento diz que os leprosos deviam sair pelas ruas gritando: imundo, imundo, para ninguém se aproximar. Do que é que morreu o rei Uzias? Nós falamos disso há uma semana, justamente de lepra. De maneira, irmãos, que o que Isaías está nos dizendo aqui é que, ao ser confrontado com a santidade de Deus, ele se viu como um leproso,
como imundo, como aquele que sai caminhando quando tem que caminhar, proclamando em alta voz, imundo, imundo, para ninguém chegar perto. Ele se enxerga como um leproso moral. E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, você alguma vez já se enxergou assim? Como um leproso moral, como uma pessoa corrupta por causa do seu pecado? Eu creio que se ainda existir algum resquício de autojustificação em Isaías, nesse momento caiu tudo por terra. Foi tudo ao chão. Ele entendeu corretamente qual a dimensão do pecado na sua vida. E, irmão e irmã, eu temo e tremo que nós, muitas vezes, não temos essa mesma visão. Não compreendemos qual a dimensão do pecado na nossa vida. E isso nos faz lembrar do rei Davi. Eu já brinquei aqui na igreja, hoje temos vários visitantes, inclusive os irmãos do grupo Concerto. Eu já brinquei que quando chegar ao céu, eu vou procurar primeiro o Senhor Jesus, mas depois eu vou procurar Davi. Eu vou dar um abraço fraterno nele, e vou falar assim: obrigado, Davi, você me rendeu muitas mensagens, e eu me identifiquei de perto com você, viu? Você foi um grande pecador como eu. Porque é impressionante, irmãos, como Davi faz um verdadeiro diagnóstico do pecado, em vários textos escritos por ele, mas no Salmo 51, de uma maneira muito especial. Você se lembra o que ele diz no verso 1 do Salmo 51? Davi escreveu ali: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esse, irmãos, é um dos mais admiráveis diagnósticos do pecado. Porque nessas palavras nós vemos com muita clareza por que é que nós necessitamos de um Salvador. Você já se fez essa pergunta? Por que que eu e você precisamos de um Salvador? Está claro aqui, irmãos. As palavras que Davi utilizou nessa passagem para falar do seu íntimo em desacordo com a vontade de Deus, são 3: transgressões, iniquidade e pecado. E ele não estava aqui apenas multiplicando palavras, né? Ele não estava aqui fazendo algo só para encher espaço. Cada uma dessas palavras, irmãos, tem um significado distinto. Por exemplo, ele falou minhas transgressões. Irmãos, essa é a palavra mais forte talvez. Sabe o que quer dizer? Significa libertar-se ou apartar-se de Deus. Foi utilizada para se referir várias vezes no texto sagrado a uma rebelião de alguém contra um superior dele. E nós podemos então imaginar a figura de um adolescente, por exemplo, um jovem, um filho, empurrando para o lado os braços de amor com os quais o pai tentava abraçá-lo, tentava envolvê-lo. Transgredir é isso, irmãos, é libertar-se, é se apartar. Essa palavra expressa um pecado particularmente ímpio, e essa foi a primeira palavra que Davi utilizou aqui, mostrando como é que ele se envergonhava da maneira como havia se rebelado contra os mandamentos de Deus, porque Deus havia dito, não adulterarás, só que Davi tinha ignorado esse mandamento. Deus tinha dito, não dirás falso testemunho, e Davi tinha, na verdade, quebrado, se afastado desse mandamento. Deus havia dito, não matarás, e Davi tinha violado esse mandamento. Com a palavra transgressão, ele estava reconhecendo tudo isso, dizendo, Senhor, eu quis me apartar dos teus braços de amor, Senhor. Senhor, eu desprezei a tua mão. Eu não quis o teu abraço carinhoso, eu quis me libertar do Senhor, eu rejeitei a tua autoridade sobre mim, e eu acabei fazendo a minha própria vontade. Olha as minhas transgressões aqui, minhas transgressões. No entanto, irmãos, Davi, no mesmo versículo, ele prosseguiu dizendo, minha iniquidade. Enquanto ele refletia e orava, ele compreendeu que havia mais coisas erradas ainda na sua vida, além dos seus pecados de adultério e de assassinato que vieram à tona, né? E aí ele começou a olhar para o seu íntimo, para o seu coração, para a sua mente, para a sua alma. A palavra iniquidade significa literalmente uma curvatura. Uma curvatura. Alguma coisa então que era reta, mas que foi distorcida, foi curvada.
Ele estava dizendo: eu não fiz somente essas coisas que todos ficaram sabendo, mas no meu coração eu sou curvo, eu sou distorcido, eu sou hipócrita, os meus pensamentos têm sido impuros, os meus propósitos, que ninguém sabe, são vergonhosos tantas vezes. Onde eu deveria ter sido sincero e puro, eu fui desonesto, perverso. No mais íntimo do meu ser, parece que fervilham coisas vis, desprezíveis, indignas, que teimam em viver ali, se desenvolver ali dentro de mim. Essa é a minha iniquidade. Eu tenho uma curvatura dentro de mim. Que quadro, não é, irmãos? Que quadro desolador. Porque ao parar para se autoavaliar, Davi concluiu que ele não era apenas um rebelde. Ele, na verdade, era um hipócrita. Ele era curvado internamente no mais profundo do seu ser. Mas Davi não parou aí, ele prosseguiu, e no mesmo verso ele falou do seu pecado. Ele disse: meu pecado. Irmãos, a palavra pecado significa errar o alvo. Quando alguém está atirando em um objeto e simplesmente erra o alvo, significa então ficar aquém do objetivo que alguém estava almejando. Tem até um texto curioso no livro dos Juízes, capítulo 20, falando de 700 homens escolhidos, eram canhotos, como eu. Temos mais canhotos aqui? Glórias sejam dadas, pois, a ele. Mas até hoje não consegui um abridor de lata para mim. Mas existe, eu sei. Mas o texto de Juízes, capítulo 20, verso 16, irmãos, diz de 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Ó. E era a mesma palavra, erravam aqui, é a mesma palavra pecado, no texto que nós estamos então considerando. Então, irmãos, nós percebemos aqui como é que o entendimento de Davi a respeito dele mesmo foi então se aprofundando, né? Ele começou com o seu pecado visível, que veio à tona, que ele gostaria, na verdade, de ter ficado encoberto, né? Mas veio à tona, ele começa falando disso, todos contemplaram. Em seguida, irmãos, ele passa para as obras distorcidas, secretas do seu homem interior, mas agora, irmãos, ele esquadrinha ainda mais profundamente a sua alma, e ele nos diz que mesmo quando não havia qualquer transgressão, consumidor, não é? Mas glórias a Deus que ele também é fogo purificador. Purificador. A brasa que aparece aqui no texto estava tão quente que os serafins não podiam tocá-la com as próprias mãos, né? E aí o que esse serafim fez foi pegar a brasa com uma tenaz, um instrumento, e tocar a boca de Isaías com aquela brasa, dizendo assim: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade, aquela curvatura interna foi refeita e tornada reta, foi tirada, e perdoado o teu pecado. Irmãos, quando Deus abre os nossos olhos para enxergarmos o quão santo Ele é, o quão pecadores nós somos, Ele não faz isso para o nosso prejuízo, para nos destruir, mas Ele faz isso para nos dar vida, para nos purificar. Ele é o supremamente transcendente, mas ao mesmo tempo Ele é o Deus gracioso. É um Deus, irmãos, que se aproxima de nós com a clara intenção de nos conceder o perdão dos pecados através do sacrifício do seu Filho. E o fato do serafim tomar essa brasa viva do altar para purificar Isaías, indica, irmãos, que um sacrifício acabava de acontecer ali no templo. Um sacrifício que prefigurava a morte de Jesus no Calvário. Porque Deus nunca fez vistas grossas com o meu e o seu pecado, nunca. Na verdade, irmãos, Ele fez provisão para que esse pecado fosse perdoado, sem ignorar a sua perfeita justiça e santidade. Aliás, essa semana, durante a semana de oração, nós falamos sobre atributos de Deus. E falamos, não sei se foi na quinta-feira ou na própria quarta-feira, sobre a justiça de Deus. Quarta-feira, muito bem. E algo que me chamou a atenção, irmãos, é que nós pouco cantamos da justiça de Deus. Você já parou para pensar nisso? Falamos da graça dele direto, e temos que falar mesmo, eu vou pontuar isso aqui, mas Ele é o Deus ao mesmo tempo justo e compassivo. O Deus de justiça,
Ao mesmo tempo, o Deus justo e aquele que justifica. De maneira, irmãos, que não podemos desconectar, não é possível separar o amor dele da santidade dele, da justiça dele. Interessante é que Deus não veio até Isaías, eu falei de autoestima agora há pouco, né? Deus não veio até Isaías preocupado com a autoestima dele, né? Quando Isaías fala assim, ai de mim, estou perdido, Deus não disse assim, não Isaías, você entendeu errado, eu lamento muito que você tenha se sentido assim tão miserável, na verdade você é até bom rapaz, você é melhorzinho do que outros, viu? Não, Deus não falou isso, irmãos, Deus não focou na autoestima dele, tão em moda nos nossos dias, né? Nem vai focar na minha e na sua autoestima, tem muita gente, mesmo crente, que está atrás disso. Na verdade, quando estamos diante da presença do Deus 3 vezes santo, irmãos, não existe autoestima, não podemos focar em autoestima, precisamos nos derramar diante do Deus de toda a graça, porque Deus vai focalizar aqui na sua própria graça, Ele faz com que Isaías veja que, apesar da dinâmica do pecado no seu íntimo, que é expressa através de lábios impuros, ele fez uma provisão capaz de nos perdoar e de nos purificar. Então, por que é que você e eu precisamos de um Salvador? Por tudo isso aqui. Aliás, precisamos de perdão e de purificação. Precisamos ser perdoados e lavados. Martinho Lutero, no século XVI, afirmou que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da graça de Deus. Agora eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre o que é mesmo essa graça. Hoje, se você prestou muita atenção nos hinos do grupo Concerto, acho que em todos estava mencionada a graça. Glória a Deus por isso. A graça, o que é graça, irmãos? A que é que nós nos referimos quando falamos sobre a graça de Deus? E eu tenho aqui um trecho de um livro do reverendo Valdeci Santos, que muito nos fala ao coração. Ele diz assim, quando falamos da graça, nós não estamos mencionando uma entidade independente, algo separado do seu autor. A graça não é uma substância, uma força impessoal ou uma bênção isolada. Graça é um dom de Deus, um atributo dele, divino, uma perfeição divina. Deus é gracioso. Portanto, a graça só pode ser experimentada em comunhão e contínua dependência do Deus que é Ele mesmo, cheio de graça. Então, irmãos, graça não é apenas um favor imerecido, mas graça é muito mais que isso, é um benefício que é concedido a quem estava condenado. Isso é graça. Abraham Booth distingue misericórdia e graça. Muitas vezes a gente junta tudo, né? Mas há uma diferença entre misericórdia e graça. Abraham Booth afirma que misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos de fato. Quando Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, isso é misericórdia, viu? Agora, graça é o fato de Ele dar o que não merecemos. A salvação que nós temos em Cristo, irmãos, é sempre resultado da graça de Deus. Após a queda no jardim do Éden, o único merecimento humano diante de Deus é a condenação. Nós transgredimos, nós quisemos nos apartar de Deus, e até hoje fazemos isso. No entanto, Deus graciosamente providenciou um plano, mediante o qual os pecadores podem ser perdoados, trazidos, aproximados de novo, reconciliados e adotados como seus filhos. Irmãos, nós somos filhos do coração do Pai. Tenho falado para alguns casais aqui na igreja, que nós precisávamos ser mais parecidos com Cristo até nisso. Você sabe que adotar um pequeno é imitar a Deus? É fazer com alguém que está em outra família o que Deus fez conosco quando estávamos nas trevas. Ele nos amou e nos aproximou de si mesmo. Adotar filhos é imitar a Deus. É imitar a Deus. Foi isso que Deus fez conosco.
nos chama de filhos queridos, quando nós não éramos nem amigos dele, éramos na verdade inimigos. E aí Cristo se encarnou e se entregou como sacrifício perfeito, pagando definitivamente o preço pela salvação dos que nele confiam. Então em Jesus a graça e a verdade foram reveladas. Agora, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas aqui de modo bem objetivo. Primeira coisa é que a graça de Deus não se limita ao momento específico da conversão a Cristo. A graça de Deus não está limitada àquele momento da nossa conversão. A graça de Deus, irmão, se estende diariamente no decorrer da vida dos filhos de Deus. Um outro modo de dizer isso: na cruz do Calvário, a graça divina foi exercida fora de nós. Em favor de nós, mas fora de nós. Mas, irmãos, no dia a dia, ela é continuamente operada em nós, dentro de nós, sobre nós, em nosso favor, mas agora em nós. O que significa dizer, irmãos, que nós somos salvos pela graça do início ao fim. Nós somos totalmente dependentes da graça divina a cada instante da nossa vida. Nós não fomos apenas regenerados pela graça do Senhor, nós estamos sendo santificados pela graça do Senhor. Nós estamos sustentados a cada momento, sendo sustentados pela graça todo o tempo. E aqui reside um grande lapso da vida cristã de muita gente, eu creio. São pessoas que confessam ter sido alcançadas pela graça do Senhor, na sua conversão, no dia em que entenderam o Evangelho, mas que uma vez alcançadas pela graça, uma vez inseridos na família da fé, teimam em querer viver a vida cristã pelo seu esforço. E a minha pergunta é: nós somos assim salvos pela graça, mas nós então temos que viver a vida com Deus pelo nosso próprio esforço? E muitos que vivem com esse entendimento, são moldados por esse conceito, irmãos, eles alimentam a convicção de que as bênçãos de Deus recaem apenas por causa dos seus méritos. Isso não é o Evangelho. Isso é um grande engano, mas é algo muito presente, muito visto na prática cristã de muita gente. É como se nós confiássemos unicamente em Cristo para a salvação, mas de um modo sutil e inconsciente, nós tentássemos praticar um relacionamento de obras com Deus na vida cristã. Vamos lembrar de Davi, que começou pedindo perdão a Deus pelo que ele era no seu pior estado, mas depois ele foi aprofundando o diagnóstico do seu interior pecaminoso, e aí ele começou a pedir perdão pelo que ele era no seu melhor estado. Ou seja, o nosso melhor estado ainda não alcança o padrão de Deus, irmãos. Como é que eu vou tentar viver com Deus num relacionamento baseado nos meus méritos? Muitas vezes nós caímos nesse erro grosseiro. Reconhecemos que os nossos melhores esforços não nos levam ao céu, mas nós achamos que eles merecem as bênçãos de Deus no hoje, na nossa vida cotidiana aqui. Isso é deixar de compreender a graça. Isso é ignorar o significado e a ação da graça de Deus em nós, porque quando nós enxergamos a nossa vida diária com Deus, tendo como base o nosso esforço pessoal, sempre caímos ou no legalismo, ou no liberalismo, ou até muitas vezes numa vida libertina. Então, irmãos, é um grande equívoco nós pensarmos que fomos salvos pela graça um dia, mas hoje nós somos abençoados pelo nosso desempenho diário. Quase que a gente tem uma planilha. Tem gente que gosta de planilha, né? E é muito interessante ter planilhas, né, do dia a dia. Mas a questão é que parece que muitas vezes nós temos uma planilha diante de Deus, que a gente vai computando os nossos méritos, méritos ilusórios, méritos que na verdade não existem. Se você pensa assim, você ainda não entendeu o que é a graça do Senhor. Na sua mente, o seu relacionamento com Deus baseia-se em desempenho? É a graça de Deus que nos sustém diariamente, irmãos. Graça, então, é Deus nos concedendo favor quando só merecemos maldição, condenação por nossos atos de rebeldia.
Na vida cristã, irmãos, a graça não se refere apenas ao passado, viu? Glória a Deus por isso. A graça de Deus em relação a nós, seus servos, tem aspectos passados, sim, não é? A nossa regeneração, mas tem aspectos presentes, a nossa santificação, e tem aspectos futuros, a nossa glorificação. Então, irmãos, nós somos salvos pela graça do início ao fim. É essencial que tenhamos isso na mente, irmãos. A graça do Senhor que triunfa, a disposição graciosa de Deus que nos ama não apenas a despeito de quem somos, mas que triunfa sobre as nossas próprias fraquezas e nos faz úteis aos seus propósitos sublimes. Quer ver uma implicação, só uma pequenininha, de não compreendermos devidamente a graça de Deus? É a nossa dificuldade em perdoar. É porque nós pensamos que os relacionamentos se baseiam em mérito. Nós transportamos isso uns para os outros, irmãos. Isso não é o Evangelho. A graça do Senhor é o oposto disso. A graça de Deus tem efeitos diretos na vida nossa como crente. Toda a vida cristã acontece somente à luz da graça de Deus. E agora eu pergunto, como é que Isaías reagiu diante da graça perdoadora de Deus, hein? Como é que nós devemos reagir diante dessa extraordinária manifestação do favor do Senhor? A extraordinária notícia de que o Deus infinito, transcendente, majestoso, perfeitamente puro, 3 vezes santo, decidiu perdoar-nos pelo preço da vida de seu Filho. Como é que nós reagimos? Como é que Isaías reagiu, irmãos? Como é que você e eu temos reagido diante da graça do Senhor? Isso nos leva necessariamente ao 4º ponto, que nós só vamos mencionar aqui, mas não vamos analisar hoje. O texto mostra que se nós queremos ter paixão por Deus, sermos servos e servas apaixonados por Deus, nós precisamos ter uma profunda alegria pelo privilégio de servir. Foi a reação de Isaías quando Deus diz para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele rapidamente disse: eis-me aqui, eu estou dentro. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ter alegria pelo privilégio de servir. Mas eu quero encerrar então, esse último ponto vai ser objeto de nossa meditação em outra mensagem. Mas eu quero, irmãos, terminar com algumas perguntas. Primeira é: você tem paixão por Deus e pelas coisas de Deus? O oposto disso, irmãos, eu penso, é de tão familiarizados com as coisas de Deus, nós não encontrarmos mais alegria, não temos mais contentamento, vibração no nome do Senhor. Obrigado, irmão. Há quanto tempo, eu pergunto, você não sai do culto com o coração ardendo? Há quanto tempo, meu irmão, você entra e sai ileso? Quanto tempo faz que você não tem um momento de oração, seja na sua casa, em qualquer outro lugar, que de verdade te traga descanso de alma? Quanto tempo faz? Desde quando servir a Deus na obra dele deixou de te trazer satisfação, virou peso e fardo? Você tem paixão por Deus e pelas coisas de Deus? Ou simplesmente está fazendo as coisas na obra de Deus como aquele rato que começa a andar naquela roda que não é nada gigante, né? Para ele é, né? Sabe aquele ratinho que começa então a andar, ele não sai dali, e ele continua ali, e ele está ali, e ele se esforça ali, ele sua ali. Muitas vezes eu e você estamos assim, mas não temos mais paixão pelo Senhor, e precisamos ouvir a palavra do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus disse à igreja de Éfeso: eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E ele dá uma tríplice receita, não é? O que ele fala? Primeira coisa? Os irmãos vão estudar isso. Apocalipse capítulo 2, não é? Lembrar-se, arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras.
lembrar onde foi que escorregou, arrepender-se, que é mudança de mente, mudança na maneira de pensar e de encarar a vida, e voltar a praticar o que era feito antes. Segunda pergunta: você se enxerga como um grande pecador? O oposto disso, eu creio, é viver como se você estivesse fazendo um favor a Deus e aos outros ao seu redor. Gente, tem gente que parece que vive assim, que se enxerga não como um grande pecador, como um pecador talvez, mas um grande pecador. Não, eu estou na verdade fazendo um favor a quem está ao meu lado. Eu estou na verdade fazendo um favor para Deus, né? Senhor, olha, como se a sua contribuição por estar aqui nesse mundo fosse o máximo que alguém poderia fazer. A pergunta é: há quanto tempo você não faz com sinceridade uma oração de confissão a Deus? Desde quando você ressalta mais o erro do outro e fecha os olhos para o seu? Terceira pergunta, irmãos: você tem tentado viver para Deus baseado em esforços pessoais? Essa, irmãos, é a tendência nossa, por incrível que pareça. O oposto disso é o que Deus quer de mim e de você. O oposto disso é o Evangelho. A sua graça, a graça de Deus é graça diária. Ele não derramou a sua graça apenas no passado, porque então nos esforçarmos para agradá-lo sem a dependência da graça do céu, como se tudo dependesse de nós. E por fim, última pergunta: você talvez esteja apaixonado por algo que não merece a sua paixão. Isso te define? O seu coração está posto em algo ou alguém, em uma situação, em uma pessoa, enfim, em um projeto. Você está apaixonado por algo que não é digno da sua paixão? Talvez a grande paixão da sua vida seja algo que não é digno de ser o alvo maior da sua vida. E como sabemos, facilmente o nosso coração nos engana e constrói ídolos, fabrica ídolos, não é? João Calvino já dizia isso, que o nosso coração é uma verdadeira fábrica de ídolos. Facilmente isso acontece, nosso íntimo erguendo, levantando ídolos diante dos quais nós nos curvamos assim, fácil. Peça a Deus agora que Ele ajude a discernir quais são esses ídolos, os ídolos do seu coração. Diga a Ele que você quer tê-lo como único foco da sua paixão. Vamos orar? Responda essas perguntas para Deus, meu irmão. A paixão da sua vida hoje, atualmente, é algo que não é digno de ser a sua paixão? Você tem vivido para com Deus baseado no seu desempenho, nos seus esforços, e não na dependência da graça dEle, contínua, diária? Você tem se enxergado como um grande pecador? Ou você tem se visto como uma grande dádiva ao mundo? Você tem paixão por Deus e pelas coisas de Deus? Vamos orar ao Senhor nesta hora. Nosso irmão presbítero André, nosso irmão Deco, venha cá, meu irmão, e nos dirija ao Senhor. Ore por nós. Deus amado, nós queremos aqui nesta noite, ó Deus, pedir perdão, Senhor. Que o Senhor venha realmente derramar a sua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai, porque muitas vezes temos buscado em pessoas, buscado em coisas, ó Deus, sentido para a nossa vida. E, ó Deus, nós nos esquecemos, ó Pai, que é no Senhor que nós encontramos tudo.
a razão do nosso viver. Ó Deus, nós realmente precisamos reconhecer que somos pecadores, falhos, e que necessitamos voltar realmente ao primeiro amor. A reconhecer o Senhor como aquele que nós dependemos diariamente, para todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, nada do que nós façamos pode nos dar algo melhor, ó Deus, do que estarmos na Tua presença e vivermos com o Senhor, Pai. Ó Deus, transforma nosso coração, a nossa mente, ó Deus, para que realmente possamos amar o Senhor, porque o Senhor primeiro nos amou, entregou o seu Filho, nos resgatando, ó Deus, nos livrando do pecado e da morte eterna. Ó Deus, que o nosso amor pelo Senhor, ó Deus, não seja em busca apenas das bênçãos, mas realmente em busca daquele que é o autor da vida, daquele que nos criou, daquele que é realmente a razão do nosso viver. E, ó Deus, que nós possamos realmente mudar o nosso agir, ó Pai. Viver de fato o Evangelho. Ó Deus, o Evangelho que nós temos conhecido há tanto tempo, semana após semana, ouvindo a Tua palavra. E, ó Deus, parece que muitas vezes ela não faz diferença na nossa vida. Porque o nosso coração duro, o nosso desejo de pecar, muitas vezes é maior do que o desejo de Te obedecer, de Te servir e de viver na Tua dependência, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que possamos realmente abrir o nosso coração para o Senhor. Que possamos realmente voltar atrás e dizer para o Senhor, ó Deus, apesar das circunstâncias, apesar do momento que nós estamos vivendo, eis-me aqui, e eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero fazer a Tua obra, eu quero servir a Ti, eu quero pregar o Teu Evangelho, porque ele é o poder para a salvação daqueles que crê, e tem muitos que estão lá fora, caminhando a passos largos para a morte eterna, e nós muitas vezes com os braços cruzados. Ó Deus, nos perdoa nessa noite, ó Pai. Que essa Tua palavra realmente nos incomode, que essa Tua palavra nos tire da nossa zona de conforto, que essa Tua palavra realmente faça algo assim tremendo na nossa vida, e que nós possamos de fato, ó Deus, sermos aquilo que nós pensamos que somos. Servos, filhos de Deus, cristãos, mas viver na realidade, ó Deus, que é a realidade da Tua verdade, do Teu Evangelho. Nos ajude, ó Pai. E é no nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos consagrar agora as nossas vidas, ouvindo mais uma vez o grupo Concerto. Perdido me encontrava a perecer, já não sentia mais razão para viver. Busquei respostas para a aflição, e a ansiedade
Rendido. Quando a gente pensa no que a palavra significa, a gente entende um soldado, por exemplo, um cavaleiro antigamente, quando ele chegava na presença do rei, ele se rendia ao rei, ele se curvava, dobrava a sua cabeça, porque ele estava dizendo que a vida dele ali estava nas mãos do rei. Se o rei decidisse naquele momento cortar a cabeça dele, ele não tinha reação nenhuma. Nos dias de hoje, se a polícia te para, ela fala, está rendido, você ergue a sua mão, porque você não tem reação nenhuma. Não dá tempo de você buscar uma arma, uma faca, se a polícia precisar reagir, ela vai ser mais rápida do que você. Mas quando a gente canta sobre a rendição, quando a gente se rende a Deus, parece que tem um outro significado, né? Parece que a gente entrega só uma porção para Deus, parece que como se a gente pegasse uma área da nossa vida e dissesse, olha, dessa área aqui eu não consigo cuidar, mas essa outra aqui deixa comigo, que aqui eu dou conta. Mas a rendição ela tem que ser total. A gente tem que entregar não uma área, mas a nossa vida a Deus. E esse é um serviço que é um serviço diário, mas ele é um serviço constante. A cada decisão, a cada momento que nós decidimos algo na nossa vida, nós temos que nos render ao nosso Deus. E isso a gente faz com um coração humilde, com um coração quebrantado. Então, quando você louvar, e enquanto nós estivermos louvando, que nós nos rendemos a Ele, nós nos rendemos ao Senhor, que você não entregue alguma coisa a Ele, mas que você entregue realmente a sua vida, toda, na presença do nosso Deus.
Irmãos, para a glória do Senhor, você pode aplaudir? Então. Vamos dar as mãos, vamos orar juntos, consagrando as nossas vidas. Vamos receber a bênção apostólica, encerrando o nosso culto. Feche os seus olhos. Ó Pai, a Tua palavra nos constrange. Teu Evangelho cantado, ó Deus, nesta noite, toca no mais íntimo do nosso ser. E te clamamos, ó Deus, que realmente a rendição seja completa, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, viver para a glória do Teu nome, ó Deus. E se existem barreiras, reservas, ó Deus, em nossa vida, que elas sejam como que dinamitadas, ó Deus, pelo Teu Espírito. E que o Senhor, ó Deus, tome posse totalmente dos nossos planos, das nossas intenções, motivações, palavras, ações, pensamentos, ó Pai. Obrigado a Deus, porque o Senhor está aqui entre nós, no meio do seu povo. E agora, Deus, nos conduza durante a semana, que seja uma semana, ó Deus, de dependência da Tua graça. Que seja uma semana vivida, ó Deus, como gente apaixonada pelo Senhor, ó Deus. Que nosso coração transborde a alegria de pertencermos a Ti, ó Deus. Que preguemos o Evangelho até de boca fechada, Pai. Tem misericórdia. Clamamos a Ti, ó Deus, a bênção do céu sobre os irmãos do Grupo Concerto. Esteja com eles, nas lutas, nos desafios. Esteja, ó Deus, no ministério do grupo. Esteja, ó Deus, com os planos do grupo, ó Deus, suprindo as necessidades, Pai, e mais que isso, Senhor, fazendo com que eles desempenhem esse ministério com paixão pelo Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito conosco estejam, conosco permaneçam, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Vamos sentar, queridos. Os irmãos do grupo também podem sentar. Irmãos, nós precisamos só de pouquíssimos minutos de você ainda. Eu quero que os irmãos que vão estar aqui à frente dando aviso também sejam muito objetivos. Primeiro, falando